Thales, primeiramente, muito obrigada por aceitar conversar com a gente nesse momento tão complicado que a gente vive da economia e para as empresas no geral. Eu estava contando aqui um pouco para o pessoal que essas lives que a gente está fazendo com empreendedores e empresários faz parte de um projeto que a gente tem aqui voltado. A gente tem um podcast chamado Do Zero ao Topo, que conta a história de grandes empreendedores e empresários, e a gente está fazendo um Do Zero ao Topo em épocas de crise, aí, né, de contenção, para entender como como empreendedores e empresários podem passar por essa crise toda o mais ilesos possíveis, né? Faz sentido. Então, a gente queria conversar contigo sobre isso um pouco. Estava explicando aqui para o pessoal que você é fundador da Easy Taxi, deixou a companhia lá em 2014, mas foi o grande responsável pela ascensão, e hoje comanda a Singu aí, né? Que você fundou, que é o marketplace de beleza em geral, né? Eu queria que você contasse primeiro um pouco dos negócios da Singu e como é que eles estão atualmente, né? Nesse cenário de crise aí que a gente está Uhum. vivendo, de que forma vocês estão trabalhando, enfim, com as operações hoje. Tá, primeiro, boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer falar com uma audiência tão qualificada como a de vocês. Acho que dois pontos aqui, né? Além de Singu, eu também sou cofundador, né, presidente do Conselho de Gestão 4.0, que a gente Uhum. lida diretamente com médias e grandes empresas brasileiras, né? No ano passado, a gente formou 750 gestores, né, que juntos movimentam mais de 600 bilhões de reais na economia brasileira, gerando mais de 70 mil vagas de emprego, né? Então, nós do Gestão 4.0, a gente está no olho do furacão ali, acompanhando com o dedo no pulso exatamente o que está acontecendo. Então, acho que ao longo dessa Legal. conversa aqui, a minha ideia é passar um pouco de realidade fora daquilo que de fato as pessoas estão vendo na mídia, mas passar um pouco daquilo que a gente está vendo inside, né? Aquilo que a gente está sentindo ali no No dia a dia a dia. dia. Perfeito. Especificamente de Singu, a gente teve uma diminuição na primeira semana da turbulência, que eu acho que foram 2 semanas atrás, se não me engano, está passando tão rápido que eu estou perdendo a noção do tempo. A gente teve um impacto menor, foi de, sei lá, 13% nos pedidos. Já esse Uhum. final de semana, com relação ao final de semana passado, a gente chegou a ter um impacto de quase 50%. Por quê? Porque as pessoas estão de forma correta, cumprindo a quarentena, elas ficam mais preocupadas de ter outras pessoas entrando em suas casas de novo, também acho que de forma correta. Apesar de que, é importante dizer isso, né, que a Singu lida com doenças muito piores, né, como por exemplo a hepatite B. Então o que a gente sempre fez desde 2016, quando a gente fundou a Singu? A gente criou um processo rigoroso de controle de qualidade e higienização, onde todos os profissionais elas higienizam as suas mãos, elas entram na casa das pessoas com um sapato descartável, né, com aquele paninho que coloca no sapato, com Uhum. luva, com máscara, todos os equipamentos são esterilizados. Então a gente já, se tem alguém que é preparado para prestar serviço nesse momento, esse alguém é a Singu, né? Uhum. Mesmo assim, as pessoas têm uma crise de confiança, né, e param de contratar o serviço. Com Sim. a portaria que o Dória baixou aí no final de semana, né, que entra em vigor amanhã, a gente decidiu hoje, em primeira mão, estou contando para vocês aqui, que a gente vai fechar a operação nas próximas 2 semanas para cumprir essa quarentena. Tá. Por que a gente vai fazer isso? Né? Porque a gente não acha que a gente deveria descumprir uma ordem do Executivo de São Paulo, né? Uma ordem do governo estadual. Os órgãos competentes acham que é isso que a gente tem que fazer, então vamos cumprir essa ordem. Agora, aonde que está as implicações disso, que eu acho que entra um pouco do nosso papo aqui, né? Que é falar sobre o Uhum. futuro das médias empresas e tal. A gente tem um problema aqui que é o seguinte, essas profissionais, 80% delas dependem, e a gente está falando de mais de 5 mil profissionais, dependem da Singu para viver. Então Uhum. hoje, quando a gente comunicou mais cedo que a gente, em razão do decreto, deveria fechar as operações pelos 15 dias, já começaram a vir notícias tristes, né? Então, assim, a gente está falando de pessoas, gente, que vivem aí com R$ 2.000 por mês, né? Com 2.000 alguma coisa por mês, e ganham muito bem frente aos seus outros pias de trabalho, porque a Singu acaba pagando muito bem. Tem manicure que chega a R$ 6.000 por mês, né? Se ela Uhum. atende melhor, se ela é melhor. Normalmente elas ganham mais ou menos R$ 2.000 por mês. O que, fora da nossa bolinha, é bastante.
conseguir viver. Porque a realidade do Brasil, gente, é que é o seguinte, eu posso estar errado no dado, mas a ordem de grandeza eu tenho certeza, tá? 60% da população brasileira vive com menos famílias, vivem com menos de R$ 4.000 por mês. Então, assim, família, né? Uma pessoa, um membro da família só ganhar R$ 2.000 é uma renda considerável. Eu estou recebendo mensagens de meninas falando, por exemplo, que tem só R$ 80 na conta, que ela estava contando, que eu pago essas meninas todos os dias, né? Então, Tá. ela falou, olha, tenho só R$ 80 na conta, eu estava contando que a Singu ia continuar, que a gente toma os cuidados para continuar pagando as minhas contas. Já que é isso, então eu vou ter que entregar minha casa e morar de favor com um amigo. Então, assim, a situação é muito grave para os profissionais, para os autônomos, para os profissionais liberais, para as pequenas e para as médias empresas. E a gente tem que entender um ponto que eu acho que é importantíssimo, né? Esse discurso dicotômico, nós contra eles, acho que mais do que nunca agora vai estar muito claro que isso é uma grande de uma falácia. Está todo mundo no mesmo barco. Se a manicure da Singu começa a não pagar as contas dela, daqui a pouco o pequeno empresário começa a não pagar as contas dele, que deixa de pagar seu funcionário e demite, e aí esse funcionário deixa de comprar, a média empresa, com os seus canais de distribuição, deixam de fazer sua relação de negócio, acabam quebrando também, bate aonde? Bate nas grandes empresas depois, que também vem a passar por períodos sombrios, eventualmente até a falência. Todo mundo está no mesmo barco, né? Não adianta a gente querer olhar só o lado do grande empresário, querer olhar só o lado do profissional liberal, tem que olhar como um todo. A economia, ela depende de um todo para funcionar. E o que eu vejo agora, nesse exato momento, é que as pequenas empresas, se a gente não conseguir achar uma solução melhor do que um lockdown horizontal, as pequenas empresas, mês que vem, estão quebradas. E a gente está falando de, se eu não me engano, de novo, eu posso não estar falando cirurgicamente o dado, mas ordem de grandeza eu tenho certeza. Mais de 70% dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. Então, assim, a gente está falando de quebrar essas pessoas e elevar o desemprego a algo nunca visto na história do país. Agora, Thali, você falou, são quantas profissionais ao todo na Singu hoje? Que São fazem parte mais de 5.000 profissionais. Mais de 5.000 profissionais aí, Isso. então, que tem a sua renda atrelada ao aplicativo e a partir de amanhã, a partir da meia-noite, né? Aí vocês já não operam mais, é isso, né? Nesse exato momento, o último serviço até às 10 da noite. Às 10 da noite a gente não opera pelos próximos 15 dias para poder cumprir esse decreto. Depois voltaremos, assim, quando o decreto passar, voltaremos às atividades normalmente. Agora, o problema é o seguinte, né? Nós fazemos, inclusive você que está aqui nessa live comigo, nós somos pessoas privilegiadas que a gente consegue atravessar esse rio diminuindo o nosso orçamento, deixando de sair, fazendo uma coisa. Agora, essas pessoas, elas não têm dinheiro para comer. Então, assim, me parte tanto o coração pensar que essas meninas não vão conseguir, semana que vem, pagar seu aluguel ou conseguir botar comida dentro de casa. Assim, a gente fica numa situação desesperadora, que a gente não sabe o que fazer, sabe? Essa é a verdade. Agora, você tocou num ponto que é essa questão do lockdown que a gente está vivendo, de mandar fechar todos os comércios. E hoje a gente teve uma discussão que está se dando ali no âmbito econômico e tudo mais, do que seria uma alternativa, né? A gente viu no fim de semana sair muito nas empresas, na imprensa internacional, artigos tentando entender qual seria a opção que a gente teria, né? Você conversando aí com empreendedores, empresários no meio e tudo mais, consegue ver alguma opção viável neste momento que não seja todo mundo ficando em casa? Quer dizer, o que você vê aí de possibilidade? Eu consigo ver. Eu não sou um infectologista, tampouco sou economista. Sou um estudioso como você também é enquanto jornalista. Então eu venho me debruçando sobre esse tema há muito tempo, né? Desde dezembro que eu venho me debruçando sobre o tema, que eu imaginava que seria um problema e eu jamais imaginava que seria algo próximo disso. Para você ter ideia, como que as coisas mudam rápido, né? Há 2 semanas atrás eu estava achando que era um exagero da mídia, o que estava acontecendo. Sim. E aí fui me debruçar mais sobre o tema e falei, não é um exagero, realmente temos um problema muito grande aqui. Entendi um pouco mais sobre o tema, voltei atrás na minha opinião, falei, temos um problema muito grande, peguei todas as minhas empresas e coloquei home office para todo mundo. A única que eu mantive atendendo é a Singu, todo mundo em home office, mas a Singu atendendo pelos fatos que eu narrei aqui anteriormente nessa live, né? Por causa da vida dessas pessoas e porque elas estão preparadas aí, em termos de higiene para poder fazer esse atendimento. No entanto,
no domingo, se eu não me engano, um dos colunistas mais famosos do mundo, né, do New York Times, ele publicou ali uma coluna que você deve ter lido também, junto com uma opinião em comum acordo com alguns dos maiores infectologistas do mundo, enfim, as pessoas que estão no cerne da questão ali, que estão no centro do problema, concordando que não existe uma possibilidade de um mundo sobreviver a um lockdown tão grande. E que a gente, ao invés de fazer um lockdown horizontal, que é o que estamos fazendo agora, deveríamos migrar para um lockdown vertical. E o que é um lockdown vertical, tá? Vamos isolar todo mundo por 15 a 20 dias. Sou mega a favor. Depois de 15 a 20 dias, todos aqueles que não são sintomáticos ou grupo de risco, eles estão liberados para voltar à sua vida. Então, você que não somos sintomáticos e grupo de risco, a gente toca o barco, vai trabalhar, vai fazer a economia girar, porque senão vai ter mais gente morrendo de fome do que por razão do vírus, né? Existe um problema grave congênito aqui, que é a falência do sistema de saúde, que isso é iminente. É dado que, globalmente, o sistema de saúde provavelmente vai passar por uma falência, vai ser um negócio extremamente complexo. No entanto, é o seguinte... essa primeira onda não é nada comparada a uma segunda onda que está vindo agora, que eu acho que as pessoas não conseguem fazer esse raciocínio, que é uma onda de depressão. Repare, eu não estou falando de recessão, eu estou falando de depressão. O que os economistas estão vendo, o que eu conversando com os grandes empresários aqui do Brasil e do mundo, a gente está percebendo é que nem a crise de 29, que foi a Grande Depressão, vai ser competitiva perto daquilo do que a gente está prestes a viver agora, se a gente não mudar essa política de lockdown. Tem que haver o lockdown? Tem que haver o lockdown. Precisa ser horizontal? Não acredito, né? Existem outros especialistas que sabem muito mais que eu, que têm muito mais legibilidade para poder falar sobre o assunto, que concordam que o lockdown deveria ser vertical, deveria isolar grupo de risco, deveria isolar pessoas imunodepressivas, né? Idosos, mas tentar não parar o país. E um outro ponto que é o seguinte, eu estava fazendo uns estudos hoje à tarde, até para poder trazer para essa live, né? A gente gosta muito de usar a Itália como referência, né? Só que tem um problema aqui, né? O Brasil, ele tem uma renda média familiar de $400 por mês. A Itália tem mais de 5 vezes mais, são mais de $2.000 por mês de renda familiar média. O brasileiro, só 6% tem poupança, tá? Os outros 94% não tem um puto no bolso se ele não receber salário no mês que vem. Essa é a realidade do Brasil que a gente está vivendo. O Brasil não suporta um lockdown. Não dá para fazer isso da forma como a gente está fazendo. A gente vai quebrar metade dos empresários brasileiros e, consequentemente, a gente vai levar a nossa taxa de desemprego à maior da história. Ontem, o presidente do Fed local de St. Louis, ontem no domingo, foi à televisão falar que hoje que o desemprego dos Estados Unidos que é 3%, que ele acha que esse desemprego vai para 30% se a gente continuar esse lockdown. Se os Estados Unidos for para 30% de desemprego, não existe a menor chance do Brasil não ir para 50%. Aí você imagina quais são os efeitos colaterais de metade da população brasileira desempregada? Fome, mortes e pior, né? Crescimento de criminalidade, porque as pessoas não têm dinheiro, elas vão fazer o quê? Né? O que a gente vai fazer com pessoas que não têm acesso a trabalho, que vivem em situação de desconforto social, que vivem em áreas de desconforto social? Você acha que eles vão fazer o que parte deles? As pessoas precisam ir para a rua tentar trazer comida para sua casa. E quem sou eu para julgar isso? Porque assim, realmente a gente está vivendo uma situação extremamente preocupante. Eu acho que a forma como o governo está conduzindo isso poderia ser melhor. Né? A gente poderia... tentar pensar em medidas que não sejam só medidas onde eu estou visando o que a população, qual que é a opinião popular sobre determinada medida, mas fazer o que tem que ser feito, mesmo que seja duro. Que o líder, ele faz isso nesse momento. Ele faz o que tem que ser feito, mesmo que não seja bom para a sua popularidade. E eu acho que isso não está acontecendo. E agora, você acha que isso não está acontecendo? A gente está falando aqui de São Paulo. Primeiro, para quem está chegando agora e não sabe do que a gente está falando, eu sou repórter do Infomoney, Letícia, estou aqui com o Thales Gomes, fundador da EasyTaxi, fundador da Singu. A gente está debatendo aí como fica o cenário para as empresas, para pequenas e médias e grandes empresas, para a economia no geral, diante dessa crise que a gente está vivendo, né? Então eu queria entender se na sua visão é isso. A gente tem posturas diferentes sendo adotadas, né? A âmbito federal, a gente tem alguns pacotes de medidas sendo aprovados, algumas coisas sendo lançadas, mas a gente tem um presidente que ainda diz que é exagero as pessoas se fazer um lockdown, se fechar tudo, e a nível estadual a gente tem um governo que é isso, decretou o fechamento a 15 dias, né? Algum desses
o que é o correto aí, né? O que na sua visão seria o ideal nesse momento? Porque, ao mesmo tempo, são posições bem diferentes aí, né? Exato. Com relação Eu às acho que, medidas. eu acho que, como tudo da vida, não são extremos. No extremo, a gente tem um Bolsonaro falando que é gripinho e o filho dele arrumando confusão com a China. No outro extremo, a gente tem o Dória, que fecha todos os shoppings, todos os comércios e loca a cidade por 15 dias. Eu acho que não é nem um extremo nem outro, é o meio do caminho. E aí que está o que os grandes especialistas globais estão recomendando, que é o lockdown vertical. Não tem por que ser horizontal. O vertical isola-se grupo de risco, isola-se pessoas mais acima de 60 anos, pessoas imunodepressivas, e manda os jovens ir para a rua trabalhar. Né? Para a Uhum, gente, agora que a gente está tendo mais acesso a testes, a gente vê que a mortalidade, né, é menos de 1%. Né? Então, assim, nós que somos jovens, é praticamente, estatisticamente quase que impossível que a gente venha à falência em razão de uma complicação de saúde por causa do coronavírus. Obviamente, quem já tem outros problemas, né? Eu tenho bronquite, eu sou uma pessoa que eu passo por um processo de recuperação de alguma doença grave, eu estou imunodepressivo. Aí isso realmente pode ser perigoso. As pessoas têm que ser isoladas, né? Agora, estou uhum, trazendo uma questão aqui, porque isso ninguém discutiu ainda, né? Parece que há um consenso entre as pessoas razoáveis no mundo de que o lockdown precisa ser vertical para a gente não viver em período das trevas agora, né? Senão vai ter um monte de gente uhum. que não vai querer estar vivo no mundo que vai sobrar depois disso. Agora, eu trago uma questão aqui que eu não tenho a resposta, tá? O que a gente faz com as pessoas saudáveis que não são grupo de risco, mas que convivem com grupo de risco? Eu não sei. A verdade é a seguinte, eu não tenho essa conta, mas se eu fosse chutar hoje, eu diria que, sei lá, 11% da população brasileira, esse número eu sei, 11% da população brasileira tem mais de 60 anos, tá? Eu chutaria que, sei lá, talvez 20, 25, 30% da população brasileira vive com algum grupo de risco, né? E Uhum, colocando na conta aí pessoas imunodepressivas e idosos, tá bom, a gente tem, sei lá, sim. entre um quinto e um quarto da população brasileira vivendo com um grupo de risco. O que a gente faz com essas pessoas, eu não sei, mas eu sei que a solução é bem melhor, eventualmente, locar também essas pessoas que convivem com o grupo de risco e não tem como sair de casa, e deixar os outros que não convivem com o grupo de risco, como eu não sei você, assim, mas pelo menos eu não convivo com o grupo de risco, então eu É. consigo ir para a rua trabalhar, você também consegue ir para a rua trabalhar. Bom, você está trabalhando, né? Mas a gente consegue tocar o nosso barco, né? Se a Aham. gente não fizer isso, Letícia, a gente vai viver o período mais sombrio da história do capitalismo. A gente vai viver uma época que as pessoas não vão querer viver. E Maquiavel já falava, né? O homem é o lobo do homem. E o medo que eu tenho é que quando você coloca pessoas em situação de extremo desconforto a ponto dela ver o filho dele chorando, passando fome, e ele não tem condição de ganhar um puto, porque está tudo fechado, o que você acha que vai acontecer? Vai ter uma escalada de violência perigosíssima, principalmente para um país como o Brasil. A gente não Uhum. tem capacidade econômica de ficar por um lockdown horizontal por muito tempo. Lockdown, 2 semanas, acho razoável. Né? Acho que precisa mesmo para dar um fôlego para o nosso sistema de saúde. Agora, depois disso, a gente tem que começar uma política. Depois disso, não, agora já deveria estar sendo desenhada uma política de transição para o lockdown vertical. Então, não é nem Dória, não é nem Bolsonaro. É mais para o meio do caminho. Uhum. Tá certo. Agora a gente é isso. Vive num cenário, 15 dias, por exemplo, operações da Singu fechadas. Pegando a sua empresa como exemplo, né? Como é que vai Uhum. ser depois desses 15 dias, né? Questão de caixa, essas pessoas mesmo que você falou que muitas hoje dependem da Singu aí para ter o seu salário diário, né? Para ter uma renda Exato. diária ali. Como é que fica depois desses 15 dias, né? Qual que é a expectativa e a perspectiva dos negócios? O que a gente tem de plano agora, a gente lançou, inclusive quem está nos assistindo, pode entrar agora no meu Instagram, baixar o app da Singu e comprar créditos que não expiram e com desconto para uso de Singu. Então a gente lançou essa iniciativa na semana passada, onde a gente está vendendo créditos de Singu e a gente tem uma Uhum. espécie de um banco lá, não posso chamar de banco, porque eu não somos, mas tem uma espécie de um banco lá dentro da Singu, onde a gente faz antecipação de recebíveis para essas pessoas, dentre outros produtos financeiros. Né? Então, o que eu quero fazer só que eu não tenho caixa para isso, eu preciso vender para poder fazer isso. O que eu quero fazer é vender créditos de Singu, que as pessoas podem usar a perder de vista, e usar esse dinheiro, 100% dessa venda de crédito, para emprestar gratuitamente esse recurso para que, pelo menos, as profissionais que são grupo de risco possam ficar em casa sem ter que se arriscar. Porque, assim, a Singu parou,
mas eu não Uhum. acho que elas vão parar, elas vão dar um jeito. Quer dizer, o mercado está muito ruim para todo mundo, mas a pessoa está com fome. Semana que vem ela não tem dinheiro para comprar nada no supermercado. Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar arrumar alguém para fazer uma unha. Eu queria que essas Sim. pessoas conseguissem ficar em casa. Para que elas consigam ficar em casa, pelo menos nesse período definido agora de lockdown aqui em São Paulo, eu preciso emprestar dinheiro para elas. Como eu não tenho caixa para emprestar dinheiro para essas mulheres, eu preciso de vender esse crédito. A gente fez essa operação de venda de crédito para a gente conseguir ver se a gente consegue salvar pelo menos parte dessas pessoas. Se eu vender crédito suficiente, se Deus quiser, inclusive, eu consigo emprestar para todo mundo. Mas a realidade hoje a empresa, se ela não roda, ela fica sem caixa, porque a gente investe para poder crescer, né? A gente é uma empresa que a gente não Uhum. gera caixa. A gente paga os nossos custos e reinveste, como toda startup, para poder escalar o negócio. É uma situação extremamente frágil, né? Mas, de qualquer forma, temos o nosso plano aí para poder voltar se tudo der certo, ainda mais fortes, mas com bastante preocupação, viu, Letícia? Não só eu, como acho que todo mundo tem um CNPJ no Brasil. Sim, eu imagino. Agora, vocês têm uma estimativa de quanto vocês precisam arrecadar com esse programa que vocês lançaram para poder, pelo menos, com relação ao grupo de risco aí que vocês hoje, que a Singu tem, né, de profissionais de risco, para que elas tenham uma renda durante esse lockdown? Sim, se eu arrecadar R$ 500 mil, eu consigo manter a renda média mensal dessas mulheres com base naquilo que elas tiveram de receita nos últimos 3 meses. A Uhum. gente está lutando para fazer isso acontecer, mas eu entendo também que não é um momento fácil para ninguém, né? Tá todo mundo em um momento de desconforto, um momento de incerteza financeira. Bom, eu sou um investidor também, eu vi 1/3 do meu patrimônio ser derretido em questão de 2 semanas, como eu, acho que muita gente que segue você também deve ter visto isso ou pior, né, acontecer. Então, a gente sabe que é um período difícil de vender qualquer coisa, mas o meu trabalho enquanto líder dessa instituição é tentar fazer o máximo para ajudar essas pessoas que estão no fronte de batalha com a gente. Sim. E aí, como é que fica a operação da Singu especificamente dos negócios, né? Você falou dessa questão que o caixa é rotineiramente reinvestido aí para alavancar as operações para fazer os negócios crescerem. De Isso. que forma vocês estão fazendo com o caixa da empresa para passar por esse momento aí? O que eu fiz a gente está basicamente fazendo um play de cortar custo. Então, assim, se eu corto aqueles custos que não são necessários, então eu pego os serviços que não são necessários, eu pego. Estou tentando não cortar pessoas, né? Então a gente está cortando softwares, Uhum, serviços e investimentos que a gente estava fazendo, tipo em well-being, algumas coisas que a gente estava falando no escritório, e tentando cortar tudo aquilo. Isso é uma coisa que eu aprendi em outras crises que eu passei aí desde a época de Zitax, não passei nada parecido com isso, né? Mas outras crises com as pessoas que eu conversei que passaram por outras crises tão ruim quanto, eles me disseram que é mais fácil do que trazer R$ 1 de receita nova é você cortar custos, né? Então, uhum. número um, cortar custo. Número dois, tentar ao máximo manter aquele cliente que você já tem na base. Porque, estatisticamente, custa 5 vezes mais trazer um novo cliente do que manter aquele que você tem na base. Então, a gente está fazendo um trabalho muito próximo dos nossos clientes de comunicação 100% transparente. Isso faz parte dos nossos princípios em todas as minhas empresas. Nós somos 100% Uhum. transparentes com todo mundo, falando, olha, realmente é um período difícil, todos os agendamentos, a gente vai remarcar, tudo que estava agendado para a semana que vem, não vamos pagar, é um puta de um problema que a gente tem agora, tá? Mas no final do dia, eu acho que pensando no médio empresário e no pequeno empresário, não vejo outro caminho para poder passar por esse período diferente de tentar fazer uma venda de crédito. Então, eu tenho um restaurante, eu tenho um bar, né? Alguns restaurantes estão podendo fazer delivery, mas eu não tenho estrutura para delivery, TG. O que eu posso fazer? Difícil montar do dia para a noite uma estrutura de delivery, né? Mas eventualmente Aham. pegar os prédios que estão ao redor, que conseguem entregar de bicicleta e fazer uma operação de, sei lá, deixar um panfleto ali nos prédios e montar pelo WhatsApp essa operação de delivery. A verdade é o seguinte, está muito complexo o momento que a gente está passando, ninguém tem fórmula para passar sobre isso, e todo mundo sabe que a gente precisa cortar custos, todo mundo sabe que a gente precisa gerar receita. Isso é mole. Agora, como fazer isso? Aí que vem um pouco da criatividade. Essa solução que eu dei, por exemplo, para os restaurantes e para os bares, é algo que dá para ser implementado agora. A solução de venda de crédito. Já não tem um software como o seu para fazer crédito. Tá bom, pega um Excel, coloca umas colunas no Excel ali, né? Uma coluna ali a gente tem o nome da pessoa, a outra coluna ali a gente vai ter
a quantidade que ele pagou, então quanto que ele tem de crédito, e a outra coluna a data que ele pagou esse negócio. Cria uma conta corrente no Excel para cada pessoa que comprou esse crédito, e aí toda vez que ele vai usando, pedindo via delivery agora, vai contabilizando aquilo no Excel. A gente Uhum. precisa trazer um pouco daquilo que a gente faz muito na startup, né, com o conceito de MVP, de produto mínimo viável, para a operação dos nossos negócios de hoje em dia, sejam eles físicos ou digitais. Senão a gente vai ser difícil passar por esse período, viu? Sim, era justamente isso que eu ia perguntar, que era isso, né? O que as pequenas e médias empresas aí podem fazer nesse momento, né? Você falou sobre essa questão de cortar custos e manter o cliente, que hoje já é um cliente fiel, na maneira possível ali. Então, tem a renegociação. Agora, tem uma questão de, a gente fala de cortar custos para a questão de manter um caixa ali, para se manter. E para quem não tem, né? Hoje tem muitos negócios que, assim, depois de 15 dias não tem nada. Como fazer essa negociação, né? Você consegue pegar crédito com alguém, faz essa antecipação, como você falou, de recebíveis. Qual que é a saída para quem não tem caixa nesse momento, que é muita empresa, né, no Brasil? Esse é o grande problema do lockdown. A gente está falando de a empresa média brasileira tem 27 dias de caixa, tá? Essa é a realidade Uhum. do Brasil. O fantástico mundo de Bob, eu posso locar o Brasil por 2 meses, como está fazendo a Europa lá. No mundo real, eu não posso fazer nada disso, tá? Então, o que acontece? Essas empresas têm 27 dias de caixa. E o que acontece? Essas empresas não conseguem operar por 15 dias. No mês que vem, se der sorte de abrir e o consumo voltar, elas conseguem se salvar. A verdade é, Uhum. de novo, saindo do fantástico mundo de Bob, é que existe um termo em economia que a gente chama de consumo install. Né? Install é um avião, ele está em install quando ele perde a sustentação na asa e começa a cair. Né? O consumo é a Uhum. mesma coisa. Hoje a gente está se acostumando de novo a comer em casa, a ficar em casa, a diminuir tudo aquilo que não é necessário para a nossa vida. Né? Então não quer dizer que amanhã o Dória reabre São Paulo. Puta, você vai para os restaurantes em São Paulo, em Itaim, vai estar tudo bombando de segunda a segunda, como era até um mês atrás. Não vai Sim. acontecer. Não é assim que funciona o consumo. O consumo ele volta aos poucos, depende de confiança. Então, esses pequenos negócios, né, pequenos e médios, que têm em média 27 dias de caixa, eles vão passar por um período de grande turbulência, mas e aí sim o Ministério da Economia está fazendo um excelente trabalho de uma série de medidas aí, como disponibilização de crédito, flexibilização de pagamento, flexibilização de algumas contas essenciais, como água e luz. Tem uma série de medidas sendo tomadas aí para a gente poder incentivar essas pessoas a não demitir e principalmente continuar o seu negócio. O que o pequeno e o médio empreendedor tem que fazer agora? Cara, é o clássico, né? Deixa eu renegociar com os meus fornecedores. Fornecedor, o que você pode postergar o pagamento? O que eu posso parcelar? O que você consegue segurar? Sempre Uhum. lembrar que é o seguinte, como eu abri a live falando isso, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então não adianta eu querer apertar o pequeno, demitir meus funcionários, apertar o pequeno, porque todo mundo vai entrar no mesmo barco depois. A gente vive numa doma, né? Nossa economia é uma doma. Por sorte, a gente ainda tem moeda. Imagina se a gente fosse um paísinho pobre da Europa, lá que depende do euro. Né? Por sorte, a gente ainda tem moeda. A gente pode fazer algo que eu Uhum. sou extremamente contra, né? Mas que eu não consigo enxergar outra solução, que é imprimir dinheiro, né? Obviamente, quando você imprime dinheiro, liga a impressora ali, a gente aumenta a inflação, consequentemente, eu tenho que aumentar os juros para poder tornar o Brasil um país atrativo. E aí, quem sofre com isso, quem sofre é a dona Maria, que vai no supermercado ali com o salarinho que ela ganha por mês para poder comprar frango e falar: não dá para comprar frango, não, meu filho, agora eu vou no ovo. Né? Então, a gente tem que lembrar um pouco do efeito colateral dessa política de impressão de dinheiro, né, para poder dar liquidez, né, ao mercado. No entanto, assim, existem algumas linhas de crédito sendo disponibilizadas. Eu recomendo entrar no site do Ministério da Economia, ler ali o que está sendo disponibilizado, para tentar alocar alguma coisa ali, para tentar ver se existe alguma salvação. Mas eu reconheço que o período é difícil e eu tenho muita admiração por quem está nesse exato momento fazendo de tudo para poder passar desse momento, principalmente tentando não demitir as pessoas, como é o que a gente está fazendo no nosso grupo empresarial. Uhum. Agora, a gente falou muito dessa questão de cortar custos também, que é uma medida recomendada, mas chegou uma dúvida aqui que é como escolher os custos que eu vou cortar nesse momento para que isso não me tire uma vantagem competitiva no período após a recessão passar, após a crise passar, né? Porque é Tá. isso, se eu começo a cortar custos demais, o que escolher neste momento cortar e o que não cortar, para que eu não perca a minha vantagem competitiva depois que as coisas melhorarem.
Ó, o ponto é o seguinte, nem eu, nem ninguém no mundo consegue dizer quando e essas coisas vão melhorar, né? A gente não sabe se vai ser 12 meses, se vai ser 5 anos ou se vai ser 10 anos. A gente não sabe o Uhum. tamanho do buraco que a gente está se enfiando, a gente só vai saber isso a depender de notícias como, será que a cloroquina mais o azitromicina realmente vai ser um negócio que vai trazer uma cura viável? Será que, será que a gente vai conseguir fazer uma vacina em tempo razoável? Aparentemente, 6 a 12 meses para poder sair. Será que a gente vai mudar a política de lockdown para lockdown vertical ao invés do lockdown horizontal? Então, tem uma série de implicações aqui nessa resposta. Agora, o conselho que eu daria para o empreendedor que está nos ouvindo é foque em atravessar o rio, foque em Uhum. sobreviver. O foco agora é sobrevivência, né? Vantagem competitiva é importante eu pensar? É super importante sempre. No entanto, é prioridade sobreviver. Segunda prioridade, manter minha vantagem competitiva, tá? Então, corta todos aqueles custos que são importantes para que você sobreviva. Do que adianta você manter vantagem competitiva se você não sobreviver? Você precisa atravessar o rio. A gente não sabe quão forte é esse rio, a gente não sabe quão forte é essa correnteza. Então, Aham. a ordem agora é liquidez, né? Eu consigo ter liquidez? Então, eu tenho grana a antecipar numa subadquirente, nas maquininhas, antecipe esse dinheiro. Antecipa esse dinheiro, fica com liquidez na mão, você não sabe para onde está indo as coisas, entendeu? Pelo menos Uhum. essa é uma ordem que eu estou usando nas minhas empresas. A gente antecipa aquilo que dá para antecipar, a gente fica com liquidez e aí a gente vê o que a gente vai fazer. Uma recomendação que eu dou para todo empreendedor, todo líder de negócio é invista nesse período de reflexão, invista na sua educação. Porque o que você Aham. pode fazer é estocar educação, estocar conhecimento. Então, lives como essa que a gente está fazendo, livros, outras lives excelentes que estão acontecendo. Inclusive, saindo dessa aqui, vai ter uma live minha, do Nardon, fundador da Rappi, do Alfredo da Vetex, ali no Instagram do Gestão 4.0. Quem quiser ir lá, a gente vai discutir um pouco mais desse tema, mas mais tratando de fato com ferramentas que a gente entrega ali no dia a dia para o empreendedor passar por esse momento. Acho que o Play é um Aham. pouco disso, sabe? O que eu posso estocar de conhecimento para depois, quando de fato a gente tiver um reaquecimento da economia, eu ter o conhecimento necessário para aplicar aquelas ferramentas que eu precisaria para poder retomar. Mas eu diria que o mandamento agora é a sobrevivência. Corta tudo que você pode cortar para poder atravessar o rio, mantenha-se líquido, o que você puder antecipar de recebível, antecipe. Perfeito. Agora você falou dessa questão de é isso, né? A gente não sabe o que vai vir pela frente, quanto tempo essa crise vai durar. Como é que vocês fazem essa análise na Singu, né? Assim, para pegar o exemplo de uma empresa real no dia a dia. Como que é feito a análise do cenário? Quer dizer, é diariamente se reunindo com a diretoria? Como que isso deve ser feito para o pequeno e médio empreendedor que realmente está nesse cenário de incerteza, né? Para tomar decisões? Acho que grande parte dos empreendedores que estão aqui em São Paulo, pelo menos, né, eu diria que, sei lá, mais de 95% deles vão estar em lockdown com as suas operações fechadas a partir de amanhã. Então eu falo para Uhum. esses caras, né? Vocês precisam diariamente falar com o time de vocês. E é falar com todo mundo. É vida normal no home office. Vocês precisam adaptar o paradigma de trabalho. Né? Vocês precisam entender que por um período agora a gente não vai ter contato físico. Então, a gente tem que aprender a organizar o nosso trabalho através de ligações, né? De calls. A gente precisa ter uma ferramenta de organização. Né? Então, Uhum. seja qualquer ferramenta que você queira usar, Asana, não importa qual ferramenta que você queira usar. Pega alguma ferramenta de organização de processo ou não, bota aqui atrás, ó, um quadrinho com coisas que você tem para fazer, coisas que você está fazendo e coisas que está pronta. E divide isso com o time. Bota um Excel, se você não puder pagar uma ferramenta. Pega um Excel com coisas que tem para fazer, coisas que estão sendo feitas e coisas que estão prontas. Tem um acompanhamento diário daquilo que está sendo feito e aquilo que não está sendo feito. Fale com o seu time mais de uma vez por dia. Né? Eu estou falando com o meu time o tempo inteiro, ou no WhatsApp, ou em ligação, né? Videoconferência. Estou o tempo inteiro em contato com o meu time, porque se você deixar o pessoal ao léu nesse momento de incerteza, pode ter certeza que eles não vão performar. O outro ponto é o seguinte, você precisa comunicar de forma transparente com o seu time. Transparência radical é algo que dói, mas é algo extremamente importante, principalmente num momento como esse. As pessoas precisam ter confiança naquilo que você está falando. Para elas terem confiança naquilo que você está falando, você precisa ser transparente com essas pessoas. Precisa falar, gente, Uhum. ó, nossa situação é a seguinte, a gente tem 1 mês e meio de caixa, tá? Então, assim, a gente precisa fazer um plano de guerra aqui para ver se a gente consegue antecipar os recebíveis, cortar tudo que não é essencial, ver se a gente consegue gerar alguma linha de receita aqui e temos que trabalhar em conjunto para isso, porque está todo mundo no mesmo barco. Se a gente fechar essa empresa, está todo mundo sem emprego. Então, assim, vamos nos ajudar.
Não adianta querer ficar contando historinha bonita pro time. Tem que ser realista, porque o negócio é o seguinte, Aham. a água baixou. É agora que a água baixou, Letícia, a gente vê todo mundo tá pelado. A gente não pode manter uma comunicação blurred, uma comunicação que não seja realista com o nosso time nesse momento. Tá? E por fim, eu acho que uma recomendação que eu deixo aqui com relação a esse negócio de trabalho em distância, né? Coloque metas no seu time, por mais que você talvez não possa pagar bônus nesse momento, fale de bônus futuro, né? Talvez stock option, né? Quem nunca ouviu falar em stock option, depois entra lá no Instagram do Gestão 4.0, a gente tem um post lá que explica exatamente o que é esse negócio de stock option, né? Pensa em formas de pegar as principais pessoas que são lideranças do seu time nesse momento, seja o seu segmento qual Uhum. for, seja o tamanho do seu negócio qual for, e pense em pagar essas pessoas, eventualmente se você não puder pagar com capital agora, com sociedade, que é melhor ser dono de, sei lá, 30%, 50% de algo que existe do que ser dono de 100% de um defunto. Então, assim, a gente precisa repensar essa relação agora com os nossos principais líderes. Sim. Tem uma outra pergunta que chegou, que é com relação a quem tinha umas operações só físicas e está investindo em operações online nesse momento, né? Tá todo mundo falando, ó, vai para online, vai para online. Por onde começa, né? Assim, tem a opção de, vou fechar um pacote, construir um site, pagar 1000 ferramentas. Ao mesmo tempo, a gente tem ferramentas super gratuitas aí de vendas neste momento, que é Instagram, Facebook e tudo mais. Por onde ir, né? Por onde começar e onde identificar como se pode construir essa operação online? Olha, eu acho que é complicado a gente falar para todo mundo que construir uma operação online, vai para online que vai ficar fácil. A gente sabe que é extremamente complexo construir uma operação online. Depende de muito OPEX, ou seja, pessoas qualificadas para poder te ajudar a Uhum. construir essa operação. Muitas vezes você vai ter que ter um time de desenvolvedores. Existem algumas ferramentas que facilitam isso, como a Vtex, a Magento, onde você pode ver que é uma espécie de criar uma loja virtual ali sem ter que ter muito conhecimento técnico, tá? Mas essa é uma Uhum. solução paliativa. E como é que você vai fazer com o seu estoque? Né? Você tem centro de distribuição, você tem um processo de logística, você sabe como é que é a tributação desse negócio. Então, assim, é muito mais complexo do que simplesmente essas fórmulas de bolo que o pessoal gosta de deixar aí, tá? Eu gosto muito de pensar de forma pragmática qual que é o próximo passo. Então, o próximo passo é usando um conceito que a gente usa em mercado de tecnologia, de MVP. Qual que é a solução mínima viável que você poderia usar agora para o seu negócio não zerar a receita? Considere que você vai ter Uhum. aí 50% a menos de receita esse mês, talvez 40% a menos de receita mês que vem, e vai se manter com 30% a menos de receita que você imaginaria, 30, 40% menos de receita que você imaginaria ter nesse ano. Nesse cenário, como que eu sobrevivo? E para eu garantir que eu tenho pelo menos 60, 70% da receita que eu imaginava, o que eu posso fazer? Né? Eu dei um exemplo aqui da operação de delivery para o pequeno bar e restaurante que não tem delivery, que é Uhum. através do Excel. Acho que são coisas parecidas com isso que eu tenho que pensar, soluções criativas para que a gente consiga atravessar o rio. E, de novo, eu acredito, se tem alguém que realmente consegue fazer esse negócio, esse alguém é um brasileiro. A gente é extremamente criativo. O povo brasileiro é um povo extremamente aguerrido. Né? Quando a gente pega as nossas condições econômicas, né? A gente tem, por exemplo, Zâmbia na frente do Brasil no índice de Doing Business. Né? A gente tem países como o Peru na frente do Brasil, muito na frente, inclusive, do Brasil, no índice de Doing Business. É muito difícil fazer negócio no Brasil, é um ambiente extremamente hostil para o empregador, para o empreendedor. E mesmo assim a gente consegue ser uma das maiores economias do mundo, mesmo assim a gente consegue fazer alguns negócios que destacam a nível mundial. Então eu acredito muito no poder do brasileiro de passar por esse rio. Tá? Se tem alguém que consegue ser criativo e resiliente, esse alguém é o brasileiro. Eu acho que essa força do nosso povo vai ser demonstrada agora nesse período de crise. E assim, eu só falei de notícia ruim até aqui agora, né? Mas a notícia boa é que é o seguinte, quando a gente analisa os ciclos econômicos, a gente vê que lá fora a gente estava num fim de ciclo, né? O que é a Uhum. característica de um fim de ciclo? O pessoal gosta de chamar de bear market, né? O que é a característica de um fim de ciclo? Capacidade produtiva até no talo, né? Quase 100%, desemprego perto de zero, aumento de consumo, aumento disparado de consumo. A gente estava, muitas pessoas aumentando investimento. Então, a gente estava no mundo, o mundo estava num fim de ciclo. Agora, o Brasil, a gente não via isso, a gente não estava na nossa capacidade produtiva tão alta assim, tinha muita sobra de produção aqui. Nosso desemprego ainda é alto, perto de 2 dígitos, né? Então, assim, a gente não estava em fim de ciclo. O Brasil tinha muita lenha para queimar. Infelizmente, a gente deu um azar desse Black Swan, desse cisne negro
tomar o mundo inteiro e mudar os rumos da economia brasileira agora. Agora, uma hora esse negócio vai recuperar, não sabemos quando. Uma hora vai, sempre recupera. Agora, quando recuperar, se tem um país que tem condição, se for feito um bom trabalho, que tem condição de retomar e virar porto para dólar, ou seja, virar porto de investimento para o mundo, esse país é o Brasil. A gente tem um país continental, uma população jovem, que consome bem, uma renda média que estava até então crescendo, tem muita capacidade produtiva, tem um Ministério da Economia extremamente capacitado, competente, que eu adoro o trabalho, Paulo Guedes e sua trupe, e eu estou confiando nesses caras de fazer uma espécie de um plano Marshall para poder salvar o Brasil. O plano Marshall, para quem não sabe, foi o plano que foi colocado em prática na Europa após a Segunda Guerra Mundial, onde foram entregues, se a gente trouxer valor presente, mais de 100 bilhões de dólares para os países se reconstruírem. Reconstruiu a Europa. A gente precisa de uma espécie de plano Marshall aqui no Brasil, um choque, não só no Brasil, os países precisam conjuntamente fazer um plano Marshall, porque, de novo, a gente vive num mundo extremamente globalizado. Não existe o Brasil, Estados Unidos, a China e a Rússia. Está todo mundo no mesmo barco. Sei lá, se a gente pega, por exemplo, o aço chinês, 50% das vendas da Vale são chineses comprando aço da Vale. Se a Vale quebrar, a quanto que eles vão achar esse aço por aí? Vai ficar bem mais escassa a oferta. Um dos maiores produtores de aço do mundo, se não é o maior, se não me engano. Então, assim, a gente tem que pensar todas essas questões e, eventualmente, ter uma reunião entre os líderes globais, cada um está fazendo uma coisa, em vez de bater a cabeça, todo mundo chegar num consenso do que vai ser feito, desenhar um plano Marshall para ver se a gente recupera o mundo. É isso que eu espero dessa liderança. Ao invés de cada um querer ganhar protagonismo agora e fazer uso político dessa desgraça, começar de fato a pensar no seu povo, a pensar no mundo e como que a gente vai recuperar isso. Tá certo. Bom, Thales, super agradeço a sua participação, a sua presença. Para quem nos acompanhou, ou começou na metade, ou começou agora no finzinho, perdeu o começo do conteúdo e tudo mais, a gente vai deixar essa live salva no Instagram do Infomoney, então vocês podem rever e depois a gente sobe no YouTube também. Então a gente passa o link para todo mundo. Recado aqui, agora, daqui a 15 minutos, vai para o meu Instagram lá que vai ter uma live minha, do Nardon e do Alfredo, onde a gente vai discutir ferramentas que você pode utilizar para poder atravessar esse rio. Beleza? Tá certo, vamos continuar falando de negócios. Eu que agradeço isso. essa participação e dando recado aqui, que as lives não acabam por aqui. Na quarta-feira a gente volta aqui às 7 da noite com o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, meusucesso.com, enfim, dono do Orlando City. Então ele vem para falar sobre os negócios aí também e dar as opiniões dele do que as empresas, pequenas, médias empresas, podem fazer para passar por esse momento aí. Então vai ser aqui no Instagram do Infomoney, na quarta-feira, às 8 da noite. Já salvem aí na agenda. A gente volta, coloca aviso aqui depois. Lembrando, tem o podcast do Zero ao Topo. Para quem não segue o Instagram, @do Zero ao Topo _oficial. Lá você vai encontrar uma série de conteúdos sobre os podcasts que a gente já fez. E tem muito podcast, a gente já fez mais de 30, tá chegando a 35 podcasts aí, todos contando a história de empreendedores que começaram do zero até os dias atuais. Thales tá convidadíssimo e vai fazer parte, se tudo der certo, de um dos episódios. E a gente conta a história desde o começo até os dias atuais, então muitos deles passaram por grandes crises, enfrentaram grandes problemas, e lá eles falam um pouco sobre como eles passaram por todas essas situações. Então acho que é um momento importantíssimo para a gente pegar exemplos e tentar entender como é que a gente pode sair dessa situação. Thales, mais uma vez, agradeço aí a participação. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Acho que até tá caindo ali a conexão do Thales, que já está na hora dele ir para outra live. Vamos ver se volta. Mas se não voltar, eu sou Letícia Toledo, repórter do Infomoney. Estive aqui com o Thales, que saiu de vez, a conexão perdeu. Mas a gente esteve aqui conversando. Sigam o Thales, sigam o Infomoney, sigam o podcast, @do Zero ao Topo _oficial. Até a próxima. Tchau, tchau.